Hoje a gente vai falar sobre os 4 temperamentos. Então existem vários motivos pelos quais esse tema se torna um tema assim, muito importante nessa altura do campeonato. É difícil eleger o motivo central, né? Porque tem uma constelação de motivos aqui, né? O fato é que um dos motivos, não diria o motivo central, mas um motivador poderoso para que a gente tenha escolhido esse tema para a aula de hoje é o motivador de que muita gente tem perguntado sobre esse assunto, né? Então, esse assunto ele entrou de algum modo assim, que bom, né? Graças a Deus entrou, né, em voga, e muitos pais, muitas famílias, muitos professores têm escrito bastante para a gente aqui, pedindo para que a gente se aprofunde, para que eu fale mais sobre esse tema, sobre esse assunto dos 4 temperamentos, tá? Então, se torna muito importante falar desse assunto. Um é pela própria demanda de vocês, que certamente, né, já leram algumas coisas, já foram se informar, já fizeram o meu curso, né, a Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, e viram lá dentro um conteúdo sobre os 4 temperamentos e entenderam que é uma ferramenta muito poderosa. Mas é uma ferramenta que a gente pode, né, aprofundar muitíssimo nessa ferramenta, né? A gente pode olhar, a gente pode abordar os temperamentos de modo muito profundo, muito teórico, então muito prático, né? Um modo mais superficial, mais prático, enfim, tem muita coisa para a gente fazer, tá bom? Aqui. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Na aula de hoje a gente vai ver o seguinte. Eu escolhi primeiro dar uma introdução sobre os 4 temperamentos, tá? Uma introdução que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Nessa introdução sobre os 4 temperamentos. Por quê? Porque eu vou lançar aqui uma base que você já pode, né, se mover a partir dessa base, tá? Então você já vai sair daqui hoje com um conteúdo bastante importante, assim, você vai tomar conhecimento da parte teórica dos temperamentos e de umas questões bem práticas para identificar os temperamentos, tá? E uma coisa que isso sim eu fico bastante feliz de compartilhar com vocês é o seguinte, tá? Eu vou falar hoje também sobre os temperamentos, né, dos pais e como que pais com certos temperamentos têm maior ou menor dificuldade para lidar com seus filhos. Dito de outro modo, o pai que tem um temperamento, então imagina ali o pai, eu vou falar já, fica tranquilo, você não precisa saber quais são os 4 temperamentos, eu vou falar quais são os 4 temperamentos, mas deixa eu já aqui me entrando no tema de hoje, tá? Então imagina que existe um pai que tem um temperamento melancólico. Existe um aspecto do temperamento melancólico que facilita a interação com os filhos. E existe um downside, existe um preço ali, existe um lado negativo também no temperamento melancólico que vai dificultar a relação dele com os filhos, tá? E assim existe com todos os temperamentos. Então, o que eu vinha falando é o seguinte, olha, é muito importante a gente conhecer o temperamento das crianças. Por quê? Porque quando a gente conhece o temperamento das crianças, a gente vai fazer com que elas consigam nos obedecer de modo muito mais eficaz, de modo muito mais eficiente, de modo muito mais diligente. A gente vai evitar muitas brigas, muitas confusões. O que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte, muitas pessoas, né, acabam se esquecendo, porque é uma coisa que não está disponível na literatura, muitas pessoas acabam esquecendo que é super importante a gente saber qual é o nosso temperamento também e qual é a força do nosso temperamento e qual é a fraqueza do nosso temperamento, tá? Isso é muito importante, porque muita gente, uma outra motivação muito importante da gente ter feito essa aula e depois de lançar aqui hoje, né, a primeira turma online de curso sobre temperamentos, que eu vou lançar daqui a pouco, eu vou falar para vocês, né, da turma. Tem muita gente já perguntando, ansiosa para participar já do treinamento, né, da turma, mas uma outra coisa muito importante é o seguinte, o pessoal pergunta assim, Ítalo, me diz, Ítalo, doutor Ítalo, enfim, cada um me chama de um jeito, né? Me dá uma recomendação de um livro para que eu possa ler, para que eu possa entender sobre assuntos de temperamentos. E a notícia triste, assim, para ser dada é, olha, em português nem tem, tá? E em inglês, ou em espanhol, em latim, em italiano, a gente encontra coisas muito dispersas, a gente encontra coisas muito pouco profundas, ou então puxando para um lado religioso, assim, que pode não agradar muitas pessoas, porque não faz parte da religião de outras, entende? Então não existe um livro consolidado, não existe, assim, o livro que eu possa recomendar, ó, leia isto aqui que você vai sair com conhecimento. Então, um outro grande motivador, que talvez esse seja um motivador central, né, não uma coisa da urgência, porque esse foi o primeiro curso, né, online, não, mas um motivador central para que a gente tenha se decidido a dar essa aula, né, hoje para vocês, oferecendo um conteúdo muito importante, conteúdo que vai de fato ajudar vocês, o conteúdo que não está disponível, justamente isso. Não dá para vocês lerem um livro e aprender, né? Isso aqui, na verdade, que eu vou passar para vocês hoje, vou passar depois no curso, na verdade é resultado de, assim, alguns anos de estudo do assunto, né? Um estudo aliado à prática clínica, porque essa é uma ferramenta que realmente eu uso diariamente aqui na minha prática clínica, aqui estou no consultório, né? Eu uso aqui diariamente no consultório,
com, sei lá, centenas, milhares de pessoas, eu não conseguiria dizer se foram milhares de pessoas, eu não tenho esse número, mas sem dúvida, assim, muitas centenas de pessoas. Então, esse conhecimento teórico disperso, esse conhecimento teórico desarticulado, né, oferecido em vários livros, né, cada um falando de um modo, esse conhecimento acumulado, articulado com a prática clínica, é o que faz com que eu me motive mesmo a dar essa aula e oferecer o curso hoje para vocês, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Então, o que é importante vocês fazerem agora? O importante vocês fazerem agora eu sei que todo mundo, ninguém tá aqui de bobeira, né? Ninguém tá aqui, passei de repente, a porta estava aberta e entrei aqui na sala. Não. Se você tá aqui, eu já sei que você tem um compromisso importante, eu já sei que você é uma pessoa compromissada. E você escolheu, porque você tem um compromisso, você escolheu, olha, eu sei que essa ferramenta é importante, por quê? Porque ela vai fazer com que eu vá para outro nível no relacionamento com meus filhos, vai para outro nível no meu relacionamento, né, com as outras pessoas, etc. Tá? Então, o compromisso eu sei que você já tem, né? Eu sei que você já tem esse compromisso, então só estou reafirmando aqui, né? Eu estou só reevocando, eu só estou trazendo a consciência de vocês esse compromisso que você já assumiu com você mesmo, tá? Então eu sei que você tem um compromisso, não vou pedir isso porque eu sei que você já tem. Mas eu peço uma outra coisa, se você puder, fecha o Facebook aí, por, sei lá, 40 minutos, põe o teu WhatsApp no modo, põe o teu celular no modo avião, não dá uma olhada no WhatsApp, tá bom? Vamos tentar não se dispersar. Por quê? Porque agora, né, exatamente agora, eu vou entrar mesmo no conteúdo dessa aula, beleza? E eu preciso agora, porque eu confio na inteligência de cada um de vocês, eu confio na capacidade de atenção de cada um de vocês, eu confio nisso tudo. Então, eu peço que vocês também, né, estejam aqui presentes comigo, do mesmo modo que eu estou integralmente, 100% presente aqui nessa sala de aula agora, beleza? Então, vamos tentar botar os distratores externos fora. Eu vou precisar da atenção de vocês agora para a gente entrar no conteúdo. Primeira coisa, pessoal, estamos só nós dois aqui, ou nós três, não sei se você está com o teu marido aí, não sei se você está com a tua esposa, não sei, estamos nós quatro, porque o Arno está aqui na minha frente, então beleza, tem mais um aqui. Então, estamos nós aqui numa conversa quase íntima, né, numa conversa quase aqui como se tivesse aquela minha pequena turma que durante 2016 eu dei uns cursos, né, muito dos temas do curso foi sobre temperamentos, então tinham 5, 6, 7, 8, 10 pessoas aqui comigo num clima de família. E o importante era a gente criar dentro da gente para que a gente possa aprender com o máximo com o maior proveito possível, a gente possa pegar todo o conteúdo dessa aula de hoje. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos se acalmar agora, acalmar a cabeça, vamos botar as expectativas, né, aqui na gaveta do lado e vamos intensamente prestar atenção na aula de hoje. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso em vocês, e confiem em vocês, confiem na inteligência de vocês, eu preciso evocar em vocês um olhar poético e simbólico diante da vida. Não é difícil fazer isso, né? Isso aqui não é coisa de mística, não é coisa de mágica, não é nada. Isso é potência humana, os seres humanos conseguem fazer isso, então eu consigo, você consegue, a gente consegue, tá? Então a primeira coisa, para a gente começar a entender temperamentos, eu quero que vocês tentem pensar, né? Imagina que tem uma cruz aqui, tá? E que no topo de cima dessa cruz, né, tem uma coisa chamada quente ou calor. E aqui embaixo tem uma coisa chamada frio, né? Frieza ou frio, tá? Desse lado tem a umidade e desse lado tem a secura. Fala, Ítalo, mas que coisa maluca que você está falando comigo. Então, calma. Vamos começar a pensar assim em pares de opostos. Primeira coisa, quente e frio. Tá? Eu preciso que vocês pensem nisso. Quente e frio. Qual é a qualidade das coisas quentes? Qual a qualidade das coisas quentes? Então, imagina aqui uma coisa quente. Imagina um ar quente, né? O ar quente, ele tem uma água quente, né? Você imagina só, você está aquecendo a água ali no teu fogão, né? Você botou o bule, né? Botou ali a chaleira para ferver, o bule para ferver, a água começou a esquentar. E o que essa água quente ela faz? Ela começa a se expandir, não é? A gente sabe disso. Ela começa, né, a formar as bolinhas, ela começa a expandir. Então, uma qualidade fundamental das coisas quentes é a expansão, beleza? A gente sabe disso. Uma qualidade fundamental das coisas quentes é a expansão. Agora imagina o seguinte, eu peguei uma água e coloquei no freezer. Essa água, ela vai fazendo o quê? Ela vai, né, se encolhendo, não é isso? Ela vai se acalmando, ela vai ficando mais introvertida, né? Ela vai se contraindo, beleza? Então, as coisas frias, elas contraem, não é isso? Não é assim que funciona? As coisas quentes, elas expandem, né? Elas têm um princípio de vida específico, elas têm um princípio de expansão. As coisas frias, elas têm um princípio de contração, beleza? Então, vocês já pensaram nesse par de opostos aqui. Então, vocês já começaram a entender uma coisa que vocês não sabem ainda, mas vocês já entenderam uma certa coisa, tá? Depois, aquilo que eu falei, aquele outro par de opostos, tá? As coisas úmidas e as coisas secas,
tá? Então vamos imaginar uma coisa úmida. A água é úmida, né? Então, a água é uma coisa úmida. Ou então as coisas úmidas, elas têm o quê? Elas têm uma característica de envolver, né? Elas têm uma característica de se acomodar, elas têm uma característica de ser mais complacentes, não é assim que funciona? Então, quando a gente está diante de uma coisa úmida, essa coisa úmida, né, ela pode receber, ela tem uma capacidade receptiva, ela tem uma capacidade de acomodação, ela tem uma capacidade de envolvimento, não é verdade? E as coisas secas, elas já não têm essa capacidade, têm uma capacidade de... Elas são tensas, né? Elas são firmes, elas são rígidas. Né? Quando tem uma coisa seca, não é que bate e escorrega, bate e fica, ou bate e volta, não é assim que funciona? Então é isso, quer dizer, um macarrão seco a gente não consegue comer, porque tem uma tensão, né? Se a gente for morder o macarrão seco, a gente não come ele, né? Ele é duro, ele quebra o nosso dente de volta, né? Ele se rompe, ele não se acomoda. O macarrão úmido, né? Porque foi fervido, etc, etc. O macarrão úmido, ele tem a capacidade de receber a pressão, romper, ser deglutido, né? Se acomodar ali, não é isso? Então olha só que coisa interessante que a gente está falando aqui. Isso é uma parte do que vocês precisam saber para entender os temperamentos. Fala, Ítalo, como assim? Eu não entendi até agora o que você está falando aí. Eu vim aqui numa aula de temperamento e você está falando de macarrão, está falando de água ebulindo, você está com fome, Ítalo? Você está falando aí de coisa... Um pouquinho de fome eu tomo, não é isso? Por isso que eu estou falando não. É porque isso é o princípio através do qual a gente vai entender a coisa dos temperamentos. Olha só, vamos lá, vamos pensar no seguinte. Vamos fazer as combinações aqui agora, tá? Então, olha só. Uma coisa quente e úmida... Né? Vamos pensar assim numa coisa... Vamos começar pelo quente e úmido, né? Uma coisa quente e úmida. Depois uma coisa quente e seca. Depois uma coisa que é fria e seca. Uma coisa que é fria e úmida. Da combinação, né, dessas qualidades... Olha só, são 4 combinações, né? Olha só o que a gente já começa a entender aqui. São 4 essas combinações possíveis. Uma coisa que é quente e seca, uma coisa que é quente e úmida, uma coisa que é fria e seca e uma coisa que é fria e úmida. É dessa combinação que nasce a ideia dos 4 temperamentos. É assim que a gente vê, tá? É assim que a gente vê os temperamentos. Olha só, os temperamentos, eu já vou falar quais são. Os temperamentos, eles são uma estrutura mineral do ser humano. São uma estrutura mineral da psicologia humana. Por que é uma estrutura mineral? Pelo seguinte, é uma coisa fixa, é uma coisa que não muda. É como se fosse um chão, tá? Uma coisa como se fosse um chão que a gente vai pisando, a gente vai dando um pulo, né? A gente vai dando um pulo para poder caminhar escrevendo a nossa própria história psíquica e a nossa própria história biográfica. Tá? Parece complicado, mas não é. O temperamento é essa estrutura mineral, essa estrutura fixa. E dependendo da qualidade desse chão, dependendo da qualidade dessa estrutura fixa, tá? O nosso pé vai bater de um certo modo e vai ganhar uma certa propulsão, uma certa qualidade. Então, dito de outro modo aqui, os temperamentos são essa estrutura, né, na qual se sustenta a nossa atividade psíquica. Eles são um filtro da nossa atividade psíquica, tá? Eles dão uma marca, eles conferem um certo jeito de reagir às situações, eles conferem um certo jeito de entender o mundo, eles conferem pra gente um certo jeito de experimentar o impacto do mundo na gente. Olha só que coisa interessante, tá? Então, aqui a gente já começa a não confundir o que é o temperamento e o que é a personalidade. Isso eu vou falar no curso de modo muito, muito mais profundo para vocês entenderem bem, mas já é importante a gente saber disso aqui. O temperamento é a estrutura mineral, tá? É aquilo que a gente já nasce, é uma característica inata, isso não muda. Então, uma pessoa que é melancólica, ela melancólica será até o fim da vida. Uma pessoa fleumática, fleumática será até o fim da vida. É uma estrutura mineral. Veja, o mineral, ele não tem um princípio de vida. O mineral não muda, não cresce, né? Então, o temperamento é a estrutura mineral, é esse chão, né? Chão não é pedra, não é mineral? Então, ele é uma estrutura mineral. A personalidade é uma estrutura vegetal da atividade humana. Por que vegetal, então? Por quê? Porque ela cresce, né? Ela muda, ela se desenvolve, ela ganha certas qualidades, tá? Agora veja, o vegetal, ele está plantado num certo solo. Então, dependendo de como foi esse solo mineral, ou seja, nosso temperamento, essa estrutura vegetal vai nascer de certo modo. Então, olha só, o temperamento não muda, a personalidade sim muda, a personalidade se desenvolve ao longo da vida. O que é a personalidade, tudo bem? A personalidade é o conjunto, né, de coisas que acontecem em nós e nós articulamos dentro da nossa própria história. Isso eu vou aprofundar muito melhor no curso, né? Mas aqui já é importante a gente saber o seguinte, olha só, nós temos a nossa pessoa, tá? E aquilo que é próprio da nossa pessoa, que só nós temos na nossa pessoa, como se fosse uma impressão digital. Na impressão digital, só eu tenho a minha. O Arno, só ele tem a impressão digital dele. Você só tem a sua impressão digital. A personalidade, só eu tenho a minha personalidade. Ninguém tem personalidade igual a mim. Ninguém tem personalidade igual ao do Arno.
tá? Por quê? Porque a personalidade, idade, né, essa idade, é um sufixo, né, que determina uma coisa muito particular, tá? Então, a personalidade, vamos botar assim, é a tua história ativa, tá? É a tua história querida, a tua história articulada psiquicamente dentro da tua própria biografia. É uma coisa que parece difícil, mas não é difícil, né? A gente vai entender isso melhor lá pra frente, tá? Então vamos lá, vamos caminhar, porque eu tô vendo que o pessoal tá entendendo, tá ficando tenso, né? Tá conseguindo já abrir ali a cabeça para conseguir entender uma realidade muito importante do nosso comportamento. Então olha só, vamos lá, vamos entender agora na prática como é que essa coisa funciona. Imagina uma pessoa que tem essa qualidade da quentura, tá? Essa qualidade da quentura, e ela tem a coisa seca também. Ela é quente e seca. Ela é quente e seca. Então vamos lá. Ela expande, beleza? Mas ela não envolve. Ela expande, mas ela tem uma resistência. Ela expande, beleza? Mas ela resiste. Essa pessoa, que pessoa será? Essa é uma pessoa que tem uma característica de fogo. Beleza? É uma pessoa que tem uma característica de fogo. Então este é um temperamento específico. É assim que funciona mesmo, é assim mesmo que funciona. Então, Ítalo, como assim? Me dá um exemplo, tá? Uma pessoa que expande e resiste, né? Uma pessoa que expande e resiste, como essa pessoa é? Bem, é uma pessoa que tem a característica de fogo. Então, é uma pessoa que tem, por exemplo, por definição, uma capacidade de liderar, porque ela expande e mantém as suas próprias ideias, tá? Então, ela tem uma certa capacidade de liderar, ela tem algumas vantagens, por exemplo, né? Na liderança. Por quê? Porque ela coloca as suas ideias, ela está sempre na frente do processo, assim como o fogo, né? O fogo não tem uma qualidade que salta, né? Ele salta, tem uma qualidade ali que salta para gente. Então, uma pessoa que, na sua atuação, né? Ela, por exemplo, ela se acha melhor em tudo. Por quê? Porque ela está sempre expressando as coisas, ela está botando para fora, né? Ela tem essa coisa extravertida ou extrovertida. Ela põe para fora. E ela resiste, né? Então, ela tem uma dificuldade de ser convencida. Tem que ser alguém muito bom para convencer essa pessoa, para poder envolver essa pessoa, né? Se não tem uma outra pessoa muito capaz, muito inteligente, em geral, aqueles que carregam esse temperamento de fogo, tá? Esse temperamento fogo, são pessoas que vão ter dificuldade de, por exemplo, de ouvir a opinião dos outros. Mas, por outro lado, vão ser pessoas que têm uma grande capacidade de liderar, por exemplo, né? Elas têm uma certa capacidade de estar na frente dos processos, beleza? E aí eu vou falar um pouquinho como é que é um pai assim, tá? Por exemplo. Então, isso é importante. Essas pessoas, por exemplo, elas não tomam decisões para agradar os outros. Elas tomam decisões para, né, ir atrás dos seus objetivos, das suas ideias e dos seus ideais. Por quê? Porque elas não têm essa coisa do envolvimento afetivo, do envolvimento. Beleza? Porque ela tem essa característica seca. Ok? Então vamos imaginar aqui do outro lado agora. A pessoa tem essa capacidade de expansão pelo calor, né, pela quentura, mas ela também tem a coisa da umidade. Né? Ela tem a coisa da umidade. Então, o que dá, que essa composição entre quente e úmido dá um outro elemento chamado ar. Então vamos lá, faz isso que eu vou te pedir para fazer essa coisa meio ridícula, como estamos só nós dois aqui, ninguém vai passar vergonha, né? Põe a mão na frente da sua boca e faz aquele, bota um bafinho aí na frente da sua boca, na mão, né? Você vê que tem um calor úmido, né? O ar, ele é quente e úmido, é uma definição, né, de ar, ele é quente e úmido. Então olha só que característica interessante do ar. O ar, né, ele expande, mas ele envolve, assim como a fala. Olha só que coisa interessante. Não é à toa que, né, a gente faz esse exercício. Né? Você põe bota, né, o ar saindo da sua boca e você vai já ter uma identificação desse temperamento específico que é quente e úmido com a fala, com a linguagem. Agora veja só que coisa interessante. O fogo, ele também é extrovertido, beleza? Ele põe para fora, ou seja, ele fala, ele se expressa, né? ele elabora melhor os seus pensamentos quando eles estão fora da cabeça do que quando eles estão dentro. Então, isso é muito curioso, né? Uma coisa que as pessoas acham que é uma característica feminina, e não necessariamente. Tem pessoas que pensam melhor quando começam a falar. Ou seja, elas falam primeiro e pensam depois. Não é só porque elas são impulsivas, mas é porque é assim que elas conseguem se orientar no mundo. Elas têm essa característica da quentura, do calor, né? Elas falam e aí a fala vai dando o contorno dos pensamentos dela. Olha só que coisa interessante, tá? Os dois são assim. Tanto o fogo quanto o ar. Agora veja, o fogo, por exemplo, numa reunião, ele fala, ele se expressa, não para poder saber o que você está pensando. Ele fala e se expressa para colocar ali a ideia dele. O ar é o contrário. O ar, ele tem essa habilidade da fala em uma muito maior medida.
A pessoa que tem um temperamento de ar, ela se expressa, tá? É importante para ela se expressar, ela tá se colocando para fora, mas ela se coloca para fora com uma intenção de relacionamento. Por quê? Por causa da característica úmida dela. Então, tem crianças que são assim, né? Tem crianças que elas precisam falar e elas falam quase querendo entender o que você está dizendo com elas. Elas falam para que você possa falar de volta. E falando um com o outro, elas começam a se orientar. Tá? São crianças, por exemplo, entendidas como crianças difíceis. Né? As crianças que têm esse temperamento de ar, inclusive até tem aquela coisa de falar, você é muito avoado, né? Você está voando como o ar voa. Né? São crianças que são difíceis de você conseguir lidar. Muitos diagnósticos de TDAH, por exemplo, são mal dados. Por quê? Porque eles são o pai ou o terapeuta olha para uma criança com temperamento de ar e como o temperamento de ar precisa da linguagem para melhor se expressar, muitas crianças não tendo ainda capacidade linguística, porque não tem 5, 6, 7 anos, já não dominam os elementos da fala, elas se enrolam todas. Né? A gente não falou isso, para poder organizar essas pessoas que têm esse temperamento de ar, para se organizar, elas precisam primeiro falar. Agora veja, uma criança que ainda não domina os elementos da fala, ela não vai conseguir se organizar até que ela domine os elementos da fala. Então, a gente vai ver aqui que muitos diagnósticos de TDAH vão ser suspensos quando a criança dominar os elementos da fala. Quando a criança tiver os recursos linguísticos plenos, quando tiver a posse dos recursos linguísticos, essa criança, então, ela vai começar a reduzir os sintomas, porque ela começa a se organizar. Começa a organizar comportamento, começa a organizar afetividade, ela começa a organizar, inclusive, a sua expressividade. Tá? Isso é importante para burro a gente saber. Então, a gente já está entendendo aqui que as pessoas que têm essa característica quente e úmida são pessoas muito interessantes para um convívio específico, né? São pessoas que têm essa tendência maior à extroversão, ok? E ao envolvimento. Uma coisa que é super importante a gente falar aqui, que a gente não pode confundir, é essas coisas com timidez, né, e cara de pau. Não é isso. A gente vai ver pessoas de temperamento de ar tímidas. Mas, de qualquer modo, mesmo dentro da sua timidez, ela precisa falar para se expressar, tá? Ela fala, se expressa, mas ela é tímida, só fala em alguns ambientes, né? Ela não fala em todos os lugares. E quando ela está num ambiente que ela não pode falar, ela está muito incomodada, beleza? É assim que a gente vai determinando. Não é que aqui que está o que a gente precisa entender melhor, e isso vai ficar muito melhor explicado dentro do curso, mas aqui eu já estou dando uma pista que vocês já podem se orientar muito bem nessa pista, tá? Então você vai ver que tem pessoas, mas não só, você está falando assim, Ítalo, mas eu não falo em todos os lugares que eu vou. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você não fala, mas fica com aquele incômodo esquisito de que não está falando? Se você não fala e fica com aquele incômodo esquisito de que não está falando, você provavelmente é aquela chaleira tampada. Você tem um princípio de quentura, mas tem uma outra coisa que é a timidez tampando a tua expressão natural. Beleza? Então você está num ambiente, numa festa, né? Foi para uma festinha. Você está ali quieto no canto, mas querendo falar, querendo interagir e não consegue, você provavelmente tem um dos dois temperamentos. Ou o sanguíneo ou o colérico. Ou você tem um temperamento de ar, ou você tem um temperamento de fogo. Tá? Agora, se você está num ambiente, numa festa, você não está falando com ninguém, mas está confortável ali, você está observando, você está entendendo, você está aproveitando o teu drink, porque você está pensando em algo antes de falar, não o contrário, né? Você não está falando depois pensando, você está pensando em algo antes de falar, então você veio para esse polo de baixo aqui, você provavelmente tem uma característica fria. O teu temperamento, ele guarda uma qualidade fria. Qual que é a própria qualidade fria? É a concentração. Primeiro, as pessoas que têm um temperamento com uma qualidade fria, tá? Eles primeiro concentram e depois, quando eles têm a estrutura concentrada, assim como o gelo, né? Primeiro, para o gelo ser útil, ele precisa estar completamente rígido, precisa estar completamente duro, né? A gente não consegue usar um gelo meio duro, porque aí você vai tirar da bandejinha, que ele quebra, não serve para nada, né? Então, se eu quiser botar um gelo na minha Coca-Cola, ele precisa... Aqui é uma água, tá? Se eu quiser botar um gelo... Queria que fosse uma Coca-Cola. Para eu botar um gelo na minha água, para ele ser útil, ele tem que estar plenamente concentrado, estabilizado. A mesma qualidade aparece nesses temperamentos. Os temperamentos de baixo, os temperamentos que têm uma qualidade fria, para que eles possam ter a sua melhor expressão, eles são de um tempo. Eles são mais lentos, os processos psíquicos, os processos de pensamento são mais lentos neles. Tá? Não é que eles são pessoas mais burras, não é isso. Mas eles se organizam de modo diferente. Então vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar comigo aqui. Então imagina a pessoa que tem um temperamento que ele é frio, ou seja, de concentração, e úmido. Olha que coisa interessante desse temperamento. Temperamento frio e úmido, ele tem uma característica de água. Né? A água, ela tem essa capacidade de concentração, né? Mas ela é úmida também. Então a pessoa que ela tem um movimento de introspecção,
Então, é um ambiente de introversão, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de envolver os demais. Olha que combinação interessante que dá esse temperamento. É o temperamento de água, que a gente chama. Então, quando ele está num ambiente, o que ele faz? Ele consegue acomodar bem todas as tensões do ambiente, né? Ele acomoda bem porque ele tem essa capacidade de complacência. E ao mesmo tempo ele não começa a reagir, né? Ele não precisa sacar dos outros as coisas. Ele está, né, recebendo e concentrando. Então, no final de uma reunião, mas numa reunião de trabalho, no final de uma reunião de trabalho, a pessoa que tem esse temperamento frio e úmido, ou seja, fleumático, essa pessoa, ela está entendendo tudo que está acontecendo, ela tem capacidade de articular tudo, ela consegue explicar melhor as coisas, entendeu? Ela não se exasperou, ela foi a pessoa que saiu da reunião e não brigou com ninguém, né? Então, às vezes, essas reuniões quentes, né, os fleumáticos, os coléricos, os melancólicos, os sanguíneos, eles estão todos brigando ali. O fleumático é o cara que não sai brigando com ninguém, pelo contrário, é o cara que sai depois, no corredor, e vai tentando, né, articular, tentando entender, tentando explicar o que um pensou, o que outra pessoa, curioso, né? E com coisa de filho, educação de filho é a mesma coisa. Às vezes tem uma criança fleumática, que todo pai deseja ter uma criança fleumática. É uma criança que recebe bem, né, tem uma capacidade de complacência grande, ou seja, ela não fica reagindo toda hora, tá? E ela conta, ou seja, ela recebe bem, ela é úmida, e ela ainda contrai, ela recebe bem e não devolve. Olha só que coisa curiosa, ela recebe bem porque ela é úmida e ela se contrai, ela demora. Então são as crianças, né, de algum modo, organizadas, calmas, tá? Olha só que coisa curiosa. Mas essas crianças têm um desafio que a gente tem que ter diante delas. Tem que ter o desafio seguinte, a gente tem que ter uma preocupação diante dessas crianças, que é não colocar metas baixas para elas. Porque quando essas crianças sempre respondem bem, a gente pensa, esse cara é muito bonzinho, ele já tá tudo bem, não vai acontecer nada de errado com ele. E a gente vai defraudando essa criança, porque a gente nunca coloca high expectations, a gente não põe altas expectativas na criança. A gente meio que está satisfeito com que ela não dá problema, ela é boazinha de algum modo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com criança fleumática, apesar de eles serem bonzinhos, é só uma dica que eu tô dando para vocês aqui. A gente tem que olhar pro fleumático e falar, cara, que bom, né? Ele tá entendendo o que eu tô falando, ele não briga, ele não é o chato da casa, mas eu tô sempre tendo que puxá-lo, né? Eu tô sempre tendo que exigir mais dele, tá bom? Então a gente já vai começando a entender o que a gente é, né? Eu tenho essa característica, eu tô num ambiente, mas eu tô numa festa aqui, não tô falando com ninguém, mas tô tranquilo, né? Nem tô precisando falar. Até, de repente, até preferia nem ter ido pra festa. Eu preferia ter ficado em casa, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, né? Ou com meus filhos, ou terminando de organizar uma coisa que eu tinha pra organizar em casa, ou então eu tinha que terminar de pensar no negócio que eu tô pensando, né? Esses são as pessoas que têm esse polo frio do temperamento. Olha só que coisa bacana. E aí, se você tem um polo frio e úmido, você é um fleumático. Você tem essa capacidade. Agora, você pode acontecer uma outra coisa contigo. Você tem, né? Se você tem um polo frio e úmido, você tem essa característica de água. Se você tem um polo frio e seco, o que é frio e seco? A Terra. A Terra também tem uma capacidade de contração. Ela não está sempre se expandindo, ela está contraindo, né? Ela está contraindo, ela está contraída. Ela não se expande, se deixa a água, né? Ela não fica voando igual o vento, igual o ar, né? Igual o fogo. A Terra fica ali, né? A Terra, né, que é fria e seca, ela fica ali parada. Mas ela fica parada, contraída, mas ela não tem a mesma capacidade da água, né? A terra e a água são muito distintas, para falar a verdade. Apesar das duas ocuparem a parte baixa de um recipiente, né? Se você joga terra e água numa bacia, né, num globo, a terra e a água vão para baixo, elas contraem. Se você joga água, se você joga ar e fogo num recipiente, num globo, eles vão para cima, eles vão expandindo, né? Então, a terra, ela é contraída e seca, ou seja, ela é rígida, ela é tensa. Ela não envolve bem. Então, as pessoas que têm esse temperamento de frio e seco são pessoas que têm um temperamento melancólico, como a gente chama. São pessoas que têm um temperamento parecido com a Terra. São pessoas que a gente tem uma grande segurança quando a gente está perto delas. São pessoas que, de fato, quando a gente entra no convívio com essas pessoas, a gente se sente seguro. São pessoas que a gente vai poder confiar. São pessoas que se dão bem com a rotina e, às vezes, até estabelecem uma rotina pra gente. Então, imagina que eu sou uma pessoa sanguínea ou colérica. Eu vou ter um problema no convívio com melancólicos, mas se eu for esperto, o melancólico me organiza, porque ele já vem com essa estrutura organizacional dentro dele, né? É muito bacana. Então você vê casais ali, você tem um sanguíneo e um melancólico. Se o sanguíneo for esperto, ele vai dar graças a Deus que Deus mandou para ele um melancólico, ele vai organizar a vida dele, ele põe no eixo a vida do sanguíneo. Olha só que coisa bacana, tá? Porque ele tem essa estrutura fixa, beleza? Então isso que a gente tem que pensar. Se eu estou ali num ambiente e vem uma informação, eu paro para processar essa informação com calma, né? Eu não fico ali com comichão de falar, não sei o que, não, eu estou pensando, sei lá, para mim é o mais natural pensar antes de falar. Então, eu tenho uma estrutura fria. Pode ser que eu seja fleumático, né, frio e úmido, ou melancólico, frio e seco, tá? De terra. Mas não, imagina só, que eu estou num ambiente e meu filho faz uma coisa, eu já tenho logo que interagir com ele.
Eu tenho logo que dar a minha opinião, eu tenho logo que achar um resultado, eu tenho logo que mudar o que ele está pensando. Então, provavelmente eu tenho um temperamento quente, expandindo, né? O meu temperamento expande. As coisas que entram em mim, assim, a minha atividade psíquica, ela é marcada pela qualidade da expansão. Então, provavelmente eu tenho um temperamento sanguíneo ou colérico, tá? Então, se ele expande, né? Se imagina, eu tô com meu filho, faz uma coisa, ali eu me apresenta um problema, e eu já logo dou a minha solução, e sei que aquela é a melhor solução. Então, provavelmente eu tenho uma característica de fogo, beleza? Mas não, se meu filho vem com um problema, eu tenho que expandir, mas eu expando para tentar entender, eu quero com ele pensar numa outra solução, então provavelmente eu tenho uma característica de ar. Eu tenho essa tendência ao envolvimento expansivo. Beleza, pessoal? E aqui, com isso, a gente começa a ter uma bela de uma base para a gente poder começar a pensar nos processos importantes. Então, olha só, vamos lá. Aqui vocês precisam entender o seguinte. Isso também não tá... É difícil achar nisso num livro único. Apesar do temperamento ser uma estrutura mineral e não mudar ao longo da nossa vida, não muda ao longo da nossa vida, o fato é que, dependendo do lugar onde eu esteja, ou seja, da minha função na vida, esse meu temperamento ele se expressa de um certo modo. E é isso que esses livros, em geral, pecam, e a gente não consegue encontrar isso direito nos livros. Então, existe, por exemplo, uma ciência para explicar os temperamentos. Eu preciso explicar o temperamento de filhos. Por quê? Porque na função de filho, essa atividade que os temperamentos oferecem, ela se expressa de um certo modo. Na função de pai, elas vão se expressar de um outro modo. Entende o que eu quero dizer? Então, é por isso que eu preciso hoje, falar com vocês de como é um pai, né, fleumático, como é que é um pai melancólico, um pai colérico, etc, etc. Beleza, pessoal? Isso que é o que a gente precisa falar hoje. Então, vamos lá. Vamos começar pelos pais coléricos. Assim, eu vou dar algumas chaves para vocês entenderem aqui, que é uma coisa bastante importante. Assim. Então, vamos lá. Um pai colérico. Ele tende a ser mais extrovertido, ele também é leal, ele é assertivo, ele tem convicções firmes, né? Ele é protetivo. Por quê? Porque ele tem essa característica toda de expansão e de secura, né? Ele é quente e seco, beleza? Então, ele tem essa coisa fixa, tensa, né? Mas ele está sempre expandindo. Ele é um pai bem legal. Perdoe-me. Alguém do programa ligando aqui, porque eu tô com o chip do programa. Então, vamos lá. Esse pai, voltando aqui. Esse pai colérico. Então, o pai colérico, ele tem essas características. Então, o pai colérico, ele tem essas características, né? Ele é extrovertido, leal, protetivo, assertivo, tem convicções firmes. Por quê? Porque ele tem essa qualidade quente e seca. A qualidade quente, ele expande, e seca, porque marca ali uma fronteira, marca ali um limite, né? Ele tem a coisa tensa, dá para essa característica de fogo, tá? Então, é um pai muito bacana. Por quê? Porque ele é um pai que vai sempre puxar o que tem de melhor no filho. Ele nunca vai estar satisfeito com a performance do filho, nunca vai estar satisfeito com o lugar no qual o filho está. Ele sempre vai querer que o filho entregue mais, que o filho possa se vencer, que o filho possa melhorar. Não é isso que esse pai acaba oferecendo? Quando a gente convive com alguém com um temperamento de fogo, o mais natural é que a gente se sinta impelido a ser melhor. Isso acontece, melhor assim, na performance, na atividade, na ação. Tudo que é externo, tudo que é exterior, a gente tende a ficar mais exterior com uma pessoa sanguínea, com uma pessoa colérica ordenada, com uma pessoa de fogo ordenada. O problema, né, o lado negativo da pessoa de fogo é o seguinte: a pessoa de fogo, né, a pessoa que tem o temperamento de fogo desordenado, quando o fogo não está bem controlado, o que ele faz? Queima. O fogo que não está bem controlado, ele não assa a carne, ele queima a carne, não é isso? O fogo que está bem controlado não aquece a lareira, ele lambe a casa. Não é assim que funciona? O fogo que não está bem controlado, ele não fica na ponta da tocha iluminando o caminho, não é? Ele vai lamber ali onde a gente está, ele vai nos cegar, não é isso? Então a gente que tem um temperamento, a gente não, porque não tem, mas as pessoas que têm o temperamento de fogo, né, elas precisam ter esse cuidado. Quando elas aparecem na vida afetiva do filho, elas têm um grande risco, uma grande tentação, ou tem um grande risco, que é oprimir o temperamento do filho, oprimir o filho. Por quê? Porque às vezes essa combustão intensa acaba oprimindo a capacidade do filho de se expressar, do filho sair de si. Tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas que são coléricas, que têm um temperamento fogo, elas têm que ter cuidado para não oprimir o filho. E como é que a gente faz isso? Né? Então a gente tem que primeiro se examinar, primeiro se entender, primeiro acalmar. A gente tem que lembrar que crianças são crianças. As pessoas com temperamento de fogo, elas esquecem que crianças são crianças. Isso é grave demais. Porque elas sempre querem que a criança esteja no próximo estágio, adulto.
né? Estágio adulto. Então elas não entendem bem criancice, elas não entendem bem a manha, elas não entendem bem a burrice. Simples assim. Elas estão sempre querendo dar uma solução. Então, o que pode acontecer? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que respeitar muito o tempo dos nossos filhos. Tem uma pessoa aqui que eu atendo, tem um temperamento clássico de fogo, ela tem alguns filhos, e uma vez o filho dela chegou para ela, né, fazendo uma reclamação, e que os meninos lá estavam mexendo com ele, tal. Então ela, né, o que ela fez? Bolou uma solução, falou que ele tinha que fazer, foi com ele na quadra, pagou um esporro para todo mundo. Né? O que é isso? É a pessoa que tem um temperamento de fogo descontrolado naquele momento. Ela não ajudou o filho a ganhar autonomia, a ganhar confiança, né? Ela não ouviu o que o filho tinha para falar. Por quê? Porque ela tem essa qualidade da quentura que expande e seca, que não acolhe a reclamação do filho. Entende? Então, um temperamento de fogo desordenado, ele acaba oprimindo o filho. Aí o filho fala, mãe, você acabou de dar a melhor solução para perder todos os meus amigos. É verdade. Então, assim, ela tem que tomar cuidado. A pessoa que tem esse temperamento colérico, o temperamento de fogo, ela tem que tomar cuidado para ela não passar por cima dos outros. Sobretudo quando os filhos têm um temperamento fleumático ou melancólico. Tem um temperamento, né, que é mais contraído e não tão expansivo. Porque se ela está diante de um moleque que tem um temperamento igual dela, eles iam bater de frente e vão começar a brigar. É isso que acontece. Ela, não acho melhor não ir lá não, porque você tá também querendo que eu perca todos os meus amigos. Não, esse outro fez o contrário. Ele recebeu, só que não deu tempo dele receber e comunicar. Ele recebeu a ideia da mãe, a mãe foi lá, falou tudo, e depois, quando ele tava ali, né, o gelo, né, duro, demora um tempo para o gelo ficar duro, não é isso? Então, o que aconteceu? Esse moleque só pensou na coisa depois, falou, mãe, você deu a melhor solução para perder todos os meus amigos, né? Então, assim, que a gente tem que tomar cuidado. Que se a gente se você notou assim, eu tenho temperamento de fogo, então você tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Que é aquela frase que os filmes americanos falam, my way or the highway. Tipo assim, ou é do meu jeito ou rua, né? Ou é do meu jeito ou tá fora. Cuidado. Se você pensa assim, você acha que isso é uma verdade, teu filho vai ficar distante de você no período mais importante da vida dele, que é a adolescência, que é o momento onde ele vai precisar estar contigo. Beleza? Cuidado. Então, as pessoas têm temperamento de fogo, temperamento assim que está sempre em combustão, elas têm que se autocentrar, elas têm que entender que o filho é frágil. Se ela chega com todo aquele calor perto daquela plantinha que está nascendo, a planta vai queimar, não vai se desenvolver e não vai poder oferecer para ele o melhor da autonomia, né, que ele desenvolva melhor a sua autonomia, melhor a sua autoconfiança, melhor o seu posicionamento no mundo, tá bom? Então, cuidado, né, para que você não ache que o filho tem que ter os mesmos interesses que você, que o filho pense do mesmo jeito que você, né? Tem que ter cuidado. Não, que o filho tem que ser tão assertivo ou franco quanto você. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, tinha aqui uma outra pessoa que eu atendi que falou para a filha dela assim, mas você nunca se expressa, você tem que falar para aquele canalha aqui, não sei o quê. Olha, calma, a filha não tem um temperamento colérico como o da mãe. Então a filha não vai falar como a mãe, ela vai dar outra solução para a coisa, né? Ela não vai dar a mesma solução que a mãe deu, que um temperamento de fogo dá, beleza? Então isso aqui é importante a gente ter na cabeça. Se a gente notou, mapeou que a gente é colérico, a gente já tem que ter nessas coisas. E tem que tomar cuidado para no relacionamento com o nosso esposo, com o nosso marido, a nossa esposa, a gente não passar por cima dele. Porque é uma outra coisa que pode acontecer com pessoas com temperamento colérico, né? Você tem um temperamento colérico, ou seja, ele é expansivo e seco. Então ele dá um comando e já passa, a atividade psíquica dele já vai passar pela, né, não vai nem consultar o que o marido está falando. Então é ruim também para a atividade do casal, porque em geral as atividades educativas, formativas do filho, elas têm que ser tomadas em conjunto pelos dois, por pai e por mãe, tá? Então aqui é importante a gente tomar cuidado com isso, beleza? A criança acaba ficando preocupada, porque uma criança que cresce com um pai colérico descontrolado, ela acaba achando que não serve para nada, porque está sempre tomando esporro, entendeu? Ela não entende que essa atividade do pai é o natural para ele. Ele não está nem com raiva de você, ele não está nem brabo contigo, é só o jeito que ele fala. Só que a criança é uma criança, não é obrigada a entender. A gente, que é colérico, é obrigado a entender. Se a gente não se emenda, a criança vai pensar exatamente isso da gente, tá? E não é isso que a gente quer que ela pense. E vamos partir para o próximo temperamento aqui, que é o sanguíneo. Né? Então, um pai sanguíneo, eu tenho muita facilidade de falar do pai sanguíneo, porque meu pai é né? Meu pai é um pai sanguíneo. Então, ele não foi exato, ele era um pai sanguíneo comigo, mas ele é um avô super sanguíneo. Então, é muito fácil para mim falar do cuidador sanguíneo, né? Os outros também são, mas aqui esse é meu pai, então é mais fácil. O sanguíneo, ele é uma criança grande, tá? É uma criança grande. Ele tem uma baita facilidade de se colocar no olhar da criança, tem uma baita facilidade de
descer para o play com a criança e começar a brincar e propor atividades, e estar ali explorando a natureza com a criança, e já montar uma casa na árvore para a criança, e já pendurar uma corda ali no galho da árvore para fazer um balanço para a criança, ele está sempre propondo atividades para a criança. Então, ele adora estar com criança, né? Ele não tem aquela dificuldade que muitos pais encontram, que é chato estar com criança, ele não tem isso, ele acha bacana estar com criança. Então, você vê, você está numa festa, né? E você já logo saca quem são os sanguíneos. É aquele cara que está na piscina de bola com as crianças, né? O cara que está brincando com as crianças, o cara que sentou ali para conversar com as crianças, o cara que não está conversando com os adultos e está ali batendo papo, brincando, sai sujo da festa. Então a gente já saca um sanguíneo assim de cara, né? Já vê logo quem é um cara sanguíneo. Se você é desse tipo, é muito bacana. Você provavelmente vai ouvir várias vezes assim dos outros pais: cara, como é que você consegue? Você tem uma baita energia, você entende bem teu filho, né? Isso é verdade. Assim, você vai ouvir isso várias vezes mesmo. É bem legal. E você vai ter essa facilidade mesmo, né? Então, as mães sanguíneas, por exemplo, são aquelas mães que acabam recebendo as outras crianças no período de férias, que as crianças gostam de estar na casa, né? Então, muitas vezes, isso é muito interessante, as crianças se reúnem numa certa casa não pela qualidade do amigo, mas pela qualidade da mãe ou do pai. Então, uma mãe sanguínea, ela tende a ser um polo de atração. Ela tende a atrair as crianças do bairro, as crianças do condomínio, as crianças do colégio. É muito interessante, né? Então, a gente começa a pensar que realmente eu tinha uma tia meio sanguínea, e ela tinha essas características mesmo, né? Então ela tendia a entender e tal, tá? Isso é bacana pra gente conseguir já ir se orientando e entendendo na gente essas coisas. O que acontece, a gente tem aqui o lado negativo do temperamento sanguíneo, é que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque uma pessoa, um pai sanguíneo, ele pode envergonhar as crianças, né? Sobretudo as crianças mais tímidas. Porque o cara é o amigão, né? Ele é o amigão, e às vezes a criança não quer um pai tão amigão, né? Assim, essa pessoa, ela tem que entender o seguinte: cara, calma, né? Segura a onda. Essa tua capacidade de quente, né? Porque lembra, o sangue ele é quente, né? Ele tem um temperamento de ar. Então ele é quente e úmido. Ele expande e envolve. Mas às vezes você tem um filho que não quer ser envolvido nem ser expandido pela tua atividade. Ele tá ali querendo se autodeterminar, querendo criar o espaço dele, tá? Ele tá querendo interagir com os outros amigos sem interferência de mais ninguém. É interessante demais isso. Assim. Então, às vezes, a gente está com a melhor das intenções, a gente está com todo o amor do mundo, e os pais sanguíneos, eles se magoam quando eles notam que eles batem ali, às vezes, no limite da aceitação do filho. Às vezes, o filho não quer mesmo, né? Então, não quer. Que o pai conviva, que o pai fique dando beijo, que o pai não sei o quê. E aí, o pai sanguíneo, ele vai fazer uai, o que eu estou fazendo de errado? Ele é sensível, né? Ele fica sensível, não estou entendendo, eu estou tentando envolver, ele não está conseguindo ser envolvido, tentando expandir, ele não está aceitando minha expansão. Então, pais sanguíneos, acalmem-se, né? O filho não te odeia, o filho te ama, né? Porque o filho em geral ama pai. Ele te ama mesmo, ele só está se autodeterminando, né? Ele só está tentando se entender no mundo. E é claro que ele vai ter uma resistência à tua ação, beleza? Isso vai acontecer. Então, pais sanguíneos, não fiquem magoados com os filhos certamente te amam. É você que tem que entender o seguinte: o filho não precisa de um pai amigo, ele precisa de um pai. Ele não precisa de mais um amigo velho, ele precisa de um pai. Beleza? Então, os pais sanguíneos aí têm que entender isso. Os pais sanguíneos, tem o lado negativo do pai sanguíneo, ele tem a dificuldade de estabelecer ordem, de estabelecer rotina, de brigar com o filho quando o filho precisa de uma correção. Porque eles tendem a ser outras crianças. Um outro problemaço do pai sanguíneo, que eu vejo com muita frequência, é que o pai sanguíneo, às vezes, ele tem uma coisa ali, o pai que tem essa crise de ar, ele tem uma dificuldade quando tem um conflito em casa gerado pelos filhos, ele tem uma tendência a se colocar do lado dos filhos contra a esposa. Ou a esposa tende a se colocar do lado dos filhos contra o pai, né? Então, os sanguíneos têm que tomar muito cuidado com isso. Tanto pai e mãe sanguíneos têm que tomar cuidado para não tomar partido da criança contra o seu cônjuge. Por quê? Porque eles têm uma facilidade mais natural de olhar pelo olho da criança. Então, ele entende por que a criança fez aquela cagada e justifica e tende a atenuar ou achar que não é tão importante assim dar uma bronca na criança, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não sei se eu me faço entender aqui, mas acho que sim, né? Então tem que lembrar que a criança precisa de disciplina e estrutura, assim, tanto quanto ela precisa de amor, tá? Quanto ela precisa de diversão, quanto ela precisa de brincadeira. Disciplina e estrutura é uma dificuldade que o pai sanguíneo vai ter de implementar. Tem dificuldade de firmar limites também por essa mesma questão, tá bom? Então tomar cuidado com isso aí. É importante você saber o seguinte: assim como você é um bom exemplo de alegria e bom humor, você também tem que se esforçar por transmitir, por ser um bom exemplo, porque você transmite consistência, disciplina e segurança para o teu filho. Tá? Então isso aqui é muito importante na construção da personalidade. Então às vezes você é um pai sanguíneo e tem uma dificuldade, assim, sabe, como é que eu vou fazer isso agora? Uma mãe sanguínea, como é que eu vou fazer isso agora? Então de repente,
entra numa atividade física com teu filho de luta, de artes marciais, porque aí vocês dois vão estar submetidos a uma estrutura e uma disciplina, entende? É mais fácil você cobrar para o teu filho a estrutura e disciplina, porque ambos estão submetidos à mesma estrutura e disciplina, tá? Fica mais fácil para você. Isso aqui pode ser uma dica que pode te ajudar a, né, num outro ambiente, a conseguir desenvolvendo essa característica também, tá? Que não é uma característica natural para você, porque você não tem a característica seca, você tem a característica úmida. Entende como é que a coisa fica muito, muito fácil de entender quando a gente consegue sacar esses conceitos? Isso é importante mesmo. E aqui, uma outra coisa bacana é a gente entender, porque é necessário entender, porque aí tá a pessoa perguntando aí, pô, então, mas eu não sou quente, não sou frio, você não falou de mim até agora, então calma, vou falar de você agora. Se você tem uma característica fria e seca, o que você é? Frio e seco, terra, melancólico, beleza? Então você concentra e é tenso, você concentra e tem um limite claro. Então você tem uma coisa da introspecção e do limite. Então as mães e os pais, com característica melancólica, são pais e mães muito organizados, são pais e mães muito autossacrificados, são pais e mães muito competentes, beleza? São pais e mães que de fato entendem que tem uma responsabilidade no cenário da casa. Por quê? Porque tem essa característica da terra. A terra sabe, pela própria natureza dela, sabe que é nela que tudo está baseado, que tudo se funda. A gente não constrói uma casa na água, uma casa no fogo, uma casa no ar. A gente constrói uma casa na terra. Então, a característica do temperamento da terra, né, o temperamento de terra, o temperamento melancólico, ele traz consigo a qualidade da terra. Ele sabe que ele é o fundamento daquela coisa. Se ele nem pensa, na verdade, é natural para ele ser a estrutura, ser a disciplina, né? Ser a organização, ser a ordem. Então, esses pais eles vão ter uma característica muito interessante. Essas casas, em geral, que tem pais, né? Um dos pais, pelo menos, melancólico, o pai de terra, né? O pai que tem o temperamento de terra, são casas que vão ser mais silenciosas, mais organizadas, mais limpas. Isso é natural. E esses pais, eles têm que tomar muito cuidado com o seguinte, eles às vezes não entendem assim que o filho não sacou qual que foi o comando ou qual que foi a ordem que ele deu. Porque para ele é muito natural, ele tá dentro, o temperamento dele é um temperamento de terra. Para ele, estar na disciplina é como o peixe está na água, ele nem nota que tem água ao redor dele. A pessoa de terra, ela é como um soldado, assim, né? Ela dá um comando, ela executa. Para ela é fácil fazer isso, é o natural para ela. E esses pais têm que tomar cuidado, porque isso por uma questão financeira, por uma questão de organização, por uma questão do marido, a casa vai não estar do jeito que ela queria. A casa vai estar desorganizada, vai faltar um armário, vai faltar um tapete, vai faltar um quadro, vai faltar louça, vai faltar... Então esses pais que têm esse temperamento de melancólico, eles têm dificuldade de... né? Eles não são úmidos, eles têm a secura, eles têm dificuldade de se adaptar. Eles começam a sofrer com aquilo, eles podem deprimir, eles podem ficar ansiosos demais, eles ficam irritados demais, tá? Então tem que tomar cuidado. Se eu tô assim, rapaz, né, que pode ser que eu esteja ficando assim porque a minha casa tá bagunçada mesmo, é isso que tá me tirando do sério, isso que tá me entristecendo, é isso que tá me deixando ansioso, é isso que tá me fazendo isso tudo, né? É por isso que eu tô assim. Olha, talvez seja porque você tem um temperamento de terra, então você já sabendo disso, você tem que tomar cuidado. A gente tem que começar a umedecer a terra. E aí é um outro processo que a gente vai mostrar como faz, né? E aí não dá para falar aqui. Isso vai ser melhor explicado no curso. São as motivações de cada temperamento, né? Como é que a gente motiva cada temperamento a pegar o que ele tem de melhor e se adaptar com as suas limitações, tá? Mas beleza, vocês vão entender aqui. Eu já estou dando vários insights para vocês poderem já, a partir de hoje, começar a se conhecer melhor e a, né, se afetar menos com o ambiente externo, tá? Então isso é importantíssimo. Os pais... como eu disse, eles são sacrificados, leais, organizados, detalhistas, analíticos, sensitivos. Eles valorizam altos ideais, porque eles têm a coisa da estrutura, da disciplina, muito claro para eles. Então eles sabem que a pessoa que segue uma estrutura, uma disciplina, ele chega num certo lugar, com muita tranquilidade. Então eles valorizam os altos ideais. Eles querem que os filhos rendam o máximo possível. Tá? É muito bacana, assim, também, pai melancólico. O que acontece? O pai melancólico, aí é o downside, é o lado negativo da coisa. O pai melancólico, ele desconhece, ou ele tem dificuldade de uma coisa chamada gradualismo. Né? O que é o gradualismo? É que as coisas, elas primeiro começam, depois elas crescem, depois elas melhoram, depois elas ficam perfeitas. Isso aí, ele tem uma gradação. Né? Os pais melancólicos, como a disciplina está toda na cabeça deles, são aqueles pais que perguntam assim, qual parte do não você não entendeu? Né? Não é porque não é, né? Isso aqui tá claro. Qual parte do não você não entendeu? Por que você não fez isso do jeito certo agora? Né? Os pais não entendem muito isso, porque tá claro para eles isso tudo. Na cabeça deles é fácil. Para os filhos não é assim. Criança traz consigo duas coisas que sempre vem junto com elas.
caos e bagunça, né? Então uma criança, a alegria também vem, mas nem sempre. Às vezes vem cocô, às vezes vem choro, né? Nem sempre vem alegria junto com criança, né? Mas sempre vai vir junto com criança caos e bagunça. Uma criança, se tivesse uma criança aqui, bem, por que eu não estou transmitindo essa aula da minha casa? Não só porque a internet lá é ruim, mas porque tem um monte de criança lá. Então eu sei que tem a bagunça. Por mais que tenha uma estrutura, as crianças talvez já estejam dormindo, elas vão acordar, vão entrar na sala, vão chorar, vai ficar que nem aquele rapaz lá da CBN, aquele repórter da CBN, que é uma criança correndo atrás dele. É normal, não tem nada de esquisito ali, a criança traz caos e bagunça, né? Então, os pais melancólicos, eles têm uma dificuldade grande de enfrentar isso, eles se entristecem com essa coisa, eles ficam nervosos, eles se irritam com isso. Por quê? Porque eles têm a coisa da concentração e da tensão, da secura. Então, a gente tem dificuldade de se adaptar às coisas, tá? Então, a gente tem que entender isso para que a gente não se entristeça né? A gente não perca ali a capacidade de interagir com nossos filhos. Então, ao passo que o sanguíneo, né? O sanguíneo, ele tem aquela capacidade de se identificar com a criança, né? Para ele é fácil. Então, e por aí vai, né? Então, a coisa vai... Os outros têm capacidade de adaptação, capacidade de envolvimento. O melancólico já não tem tanto. Então, tem que tomar cuidado para o melancólico não se distanciar dos filhos, tá? Para o melancólico não arranjar bagunça, arranjar confusão com que não tem confusão. Então, às vezes, a criança está sendo só criança. E o melancólico queria que ela estivesse já operando, né, como um adulto, sem o gradualismo. Então, acaba, né, dando problema. Às vezes o pai melancólico por falta de jogo de cintura, né? Então veja, a água tem um super jogo de cintura, ela envolve tudo, a terra é fixa, ela é estática. Por falta de jogo de cintura, ele acaba arranjando conflito e confusão ali na vida com as crianças. Então o pai melancólico, porque é pai, porque é adulto, porque é inteligente, sabendo disso, ele já se antecipa, ele fala, certas coisas vão me incomodar pelo meu temperamento, mas o meu amor, a minha dedicação, ela tem que suplantar isso tudo e fazer com que eu não me afete tanto, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando na gente, beleza, pessoal? Outra coisa importante, o pai melancólico, qual é um problema de interação de pai melancólico com criança, né? É que o pai melancólico, por ele ser muito perfeccionista, por ele tender a ter uma estrutura muito clara na cabeça dele e ter altos padrões de exigência com os filhos, pode acontecer com que o filho acabe ganhando nele uma atitude derrotista. Por quê? Porque pode ser que o filho não esteja à altura da expectativa do pai, não consiga ter uma dificuldade específica, né, de linguagem, uma dificuldade física, ou uma desatenção, ou simplesmente o pai está colocando metas altas demais e o filho não consegue entregar aquilo tudo. Então o que o filho faz? O filho pode se entristecer e pode assumir essa atitude derrotista, o que seria muito ruim para a gente, né? Então, ficar calmo, ficar tranquilo, tentar fazer a coisa com as crianças é super importante, tá? E aqui, indo para o temperamento fleumático, né, que é o temperamento de água, ele é um temperamento muito interessante. Assim como todo pai gostaria de ter um filho, pelo menos um filho fleumático, todo filho, em tese, adoraria ter pelo menos um pai com esse mesmo temperamento, um temperamento de água, né? Por quê? Porque os pais com esse temperamento, eles tendem a ser mais calmos, mais gentis, né, mais pacientes, eles abominam conflito, ele não perde a cabeça com tanta facilidade, né? Então ele tende a ser aquele elemento estabilizador, né? Não diz que a água é o solvente universal. Então, o temperamento de água, ele é o estabilizador universal, né? Estabiliza os ambientes onde ele está, né? Ele tende a valorizar a harmonia, a paz, a cooperação na casa. Isso tudo aparece quando tem um pai com o temperamento de água, beleza? E o que acontece? Como ele odeia conflito, ele pode ser que, por exemplo, ele tenha uma característica que já não seja tão boa assim. Por quê? Porque ele vai também ter uma tendência a não cobrar, a não exigir, a não brigar quando o filho precisa receber uma reprimenda, né? Pode ser que, numa situação que ele está vendo que não está boa no colégio, ele nunca seja o primeiro a ter a iniciativa de marcar uma reunião de professores, por exemplo, para a criança. Por quê? Porque ele não tem esse ímpeto da energia, da expansão. Não da energia, mas da expansão. Ele tende a se contrair. Pode ser que ele precise pensar demais. E às vezes, relacionamento de filho, você tem que ser mais, né? Já tem que estar com a resposta pronta, por assim dizer. Então, os pais fleumáticos, porque tem essa característica da introversão, né? Conferida pela qualidade fria, eles têm que fazer uma coisa, eles têm que pensar mais nos filhos dele. Então, nessa introspecção, que é mais natural para os fleumáticos, tem sempre estar na pauta do dia o pensamento sobre o filho. Então, quando meu filho agir desse modo, né, quando ele fizer essa pirraça, eu não tenho que entendê-lo, eu tenho que corrigi-lo. Porque para o fleumático, é mais natural entender a criança. Ele vai tentar ficar ali, dando um beijo, dando um abraço, tentando entender. E pode ser que não seja hora de dar beijo, dar abraço e entender. Pode ser que seja hora de falar, cara, para de fazer isso. Senta e vai para o castigo. Para o pai fleumático, isso não sai tão natural.
tá? Não é tão natural assim. Então, aproveitar essa capacidade que ele tem da contração para pensar sobre o filho e se vencer nesses pontos. Beleza, pessoal? Isso é super importante. Então, uma outra coisa que acontece com o fleumático, que é ruim, é boa, mas pode ser ruim, a tendência a minimizar os problemas. Como ele tem a capacidade de entender tudo em geral, né, é natural para ele entender, compreender, pode ser que quando o filho está apresentando um drama, ele não entre no drama do filho, isso para o filho pode ser que seja importante. Então, o filho às vezes está falando de uma experiência que ele teve negativa no colégio, e o pai fleumático está ali calmo, fazendo perguntas muito, muito claras, muito interessantes para o filho. Só que o filho queria é que o pai empatizasse com ele e expressasse a simpatia, né? Que o pai empatizasse e o filho visse na cara dele que o pai também está preocupado, que o pai também está nervoso, que o pai também está triste. Isso também acontece com relacionamento de marido e mulher. Por um lado, é muito bom a gente ter casado com um fleumático, mas por outro pode ser assim que o fleumático, a mulher, ou o cara fala assim, esse cara não tá sentindo como eu tô sentindo. Por quê? Porque o fleumático, diferente do colérico e do sanguíneo, ele não expressa primeiro, ele pensa primeiro, ele sente primeiro, ele elabora dentro primeiro. Então o fleumático tem um desafio, que é esse desafio de conseguir ganhar uma certa velocidade na expressão do que ele está sentindo. Mesmo que ele não consiga expressar aquilo que ele está sentindo naquele momento, ele sabe que, essas situações aqui, né, em geral, é conveniente que eu expresse preocupação, simpatia, raiva, tensão, entende? Então, o fleumático tem essa característica de pensar e de envolver, ele tem essa característica de poder elaborar melhor as coisas e devolver de modo inteligente. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Isso é muito importante, isso é muito interessante. Então, os fleumáticos têm que ter uma capacidade, tem que ter um cuidado, né? Que é o cuidado de que, porque eles entendem tudo, não entram em conflito, né? Eles não fazem essa coisa, então eles têm que ter o cuidado para não desanimar as crianças, para que, pelo temperamento deles, e porque eles não têm, né, aquela coisa de levar a criança a altas expectativas, né? Porque ele sempre, em geral, é mais passivo, ele pode acabar fazendo com que as crianças sejam mais desanimadas, mais fracas, né? E as crianças acabem se entristecendo também e não cheguem ao máximo do que elas poderiam chegar, tá bom? Então é a mesma coisa, né, aqui. Então, criar um desejo de ser um pai amado não apenas pelo temperamento gentil, mas por ajudar as crianças a crescer e a se desenvolver. Tá bom, pessoal? É claro que a gente fez um super apanhado bem bacana aqui na coisa, né? Então a gente falou das qualidades dos temperamentos, a gente falou sobre a característica de cada um, e não dá numa aula, né, para poder, por exemplo, falar da combinação de todos os temperamentos, que seria muito importante a gente saber. Cara, como é que um pai colérico se relaciona com um filho sanguíneo? Como é que um pai fleumático se relaciona com uma esposa fleumática e um filho colérico? Sei lá, como é que eu faço isso? Ou então, Ítalo, é só isso que importa? E como é que, por exemplo, uma pessoa colérica, uma pessoa fleumática recebe a graça de Deus? Como é que a pessoa fleumática, a pessoa colérica faz uma certa oração? Ou como é que essas coisas se dão no ambiente da família? Justamente porque não dá para explicar isso tudo, né? Nesse nosso ambiente aqui de uma aula virtual, de 1 hora, foi por isso que eu criei o curso, né, sobre os 4 temperamentos, a minha formação online, o curso de 4 temperamentos. E é isso que a gente vai falar agora um pouco do curso, né? Porque ele é muito interessante mesmo, porque lá eu vou explicar melhor exatamente isso, a combinação entre os 4 temperamentos, né, dando aquelas 16 possibilidades. Como é que essas possibilidades se articulam com os temperamentos dos filhos? O que exatamente eu estou querendo dizer com água, fogo, terra e ar? O que são exatamente essas qualidades? Como é que elas aparecem, né, na vida adulta, na vida infantil? Como é que isso se dá de verdade, tá bom? Como é que eu motivo os temperamentos, tá? Isso tudo é importante a gente saber. Isso tudo eu vou falar. Como é que o teu temperamento pode facilitar ou dificultar a tua ascensão espiritual, isso tudo, como é que ele se relaciona com a vida espiritual, isso tudo vai ser tratado nesse curso, tá? O curso, ele foi pensado para uma pessoa, tá? Para as pessoas que eu não preciso de pré-requisitos, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser pedagogo, você não precisa ser psiquiatra como eu, você não precisa ser médico, né? Então, você não precisa ter uma formação anterior, justamente pelo que eu falei, pouquíssimas pessoas dominam mesmo a técnica dos temperamentos, poucas pessoas sabem a diferença entre temperamento e personalidade. Isso tudo eu vou falar no curso, você vai se orientar bastante bem durante o curso, tá? Então, ele se dirige a você, que é pai, que é mãe, que é professor, que é professora, que é psicólogo, que é terapeuta, e tem interesse em pegar mais uma ferramenta bastante poderosa, bastante útil para entender melhor as interações, para atenuar problemas que não deveriam existir se a gente conhecesse essa técnica, se a gente conhecesse esse ferramental. Então, muitos problemas de casal, por exemplo, relacionamento de filho, a gente resolve com isso, com o domínio dessa técnica. Então, é para você que se dirige esse curso. Então, se você tem uma dessas questões, fala assim, caramba, realmente, eu noto que tem uma coisa aqui em mim, uma coisa ali no meu filho, e se eu soubesse melhor a interação entre essas coisas, os temperamentos,
minha vida ia ficar muito mais tranquila. Eu ia passar menos vergonha, eu ia me entristecer menos, eu ia me irritar menos, eu ia poder exercer melhor a minha capacidade de amor, eu ia estar melhor articulada na vida, eu ia poder encontrar melhor o sentido da minha vida, ajudar melhor o meu filho, o meu marido a encontrar isso nele, tá bom? Então foi para vocês que eu pensei esse curso e com esse objetivo, levar vocês a dominar essa técnica, dominar essa ferramenta, que vai ser muito útil e muito importante para esse melhor relacionamento dentro da sua vida em família e dentro dos outros relacionamentos também que você estabelece no mundo, tá? Então, como é que vai funcionar o curso? O curso vai funcionar do seguinte modo. Hoje, abre as inscrições, daqui a pouco a gente vai abrir a inscrição para você aí. Eu falo, cara, tá na hora. Então, assim, hoje abre as inscrições para o curso e esse curso ele vai ser entregue do seguinte modo. A partir do dia 22, né, a partir da próxima segunda-feira, eu vou entrar ao vivo e a gente vai ter uma aula, né, do tema específico da semana. Então vai ser uma aula de 2 horas pelo menos e com mais 1 hora aberta para perguntas, para tirar dúvida, de modo que eu consiga tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então o nosso compromisso é esse, a gente só vai sair, só acaba quando termina, como diz o filósofo, né? Só acaba quando termina. Então eu vou entregar essa aula em 4 segundos. Então vão ser 4 aulas, assim que vai funcionar. Vai ser uma aula numa segunda, na outra, na outra e na outra. Tá bom? Vai ser assim que vai funcionar o curso. Beleza? Eu vou entrar ao vivo, como eu já disse. Depois você vai ter a gravação da aula, que você vai poder acessar quando você quiser, né? Que assim, é agora ou nunca. Não, você vai poder acessar quando você quiser, com calma, no seu iPhone, no seu tablet, no seu computador, etc, etc. Tá bom? Você vai receber uma senha, né? Que vai vir um link, uma senha, um login. Você vai ter um portal exclusivo que você vai poder assistir às aulas com toda a tranquilidade do mundo. Tá bom? Então vai ser assim, vão ser 4 aulas de pelo menos 3 horas cada uma, tá? Pelo menos 3 horas cada uma. 2 de conteúdo, pelo menos 2 de conteúdo e pelo menos 1 hora de resposta, de tira dúvida, tá bom? É assim que vai funcionar o curso. Então vão ser 4 aulas com mais ou menos 3 horas cada uma, vai dar um total de 12 horas aula, tá? Pelo menos 12 horas aula, 2 horas em cada de conteúdo pelo menos. Então, essa aqui é a ideia, é 12 horas, entre 8 e 12 horas de conteúdo profundo ali para vocês. E aí a gente está aqui conversando quanto é que vai custar o curso. A minha hora de atendimento aqui no consultório é R$900. Seria assim, seria muito caro, né? Cobrar, sei lá, R$900 por hora aqui. Então, não dá para cobrar o que eu cobraria por hora, assim, porque senão vai custar R$10.000 o curso e tal. Não é isso, a ideia não é essa. Então, qual que é a hora? Vamos cobrar, então, mais ou menos R$50 a hora, né? Porque, sei lá, mais ou menos 1 hora a aula, não sei, R$50 a hora, são 12 horas, ia dar R$600. Então o preço do curso vai ser R$600, tá bom? Mas, como a gente quer que todo mundo possa participar, né? Como a gente viu umas mensagens aí no YouTube muito bacanas, uma aluna nossa falou assim, olha, doutor Ítalo, eu tenho no máximo aqui R$300 para gastar com curso, assim, pelo amor de Deus, não cobra mais do que isso. A gente, de verdade, a gente até queria achar essa mensagem no YouTube, a gente acabou não encontrando aqui, a gente leu, bateu, achou graça, falou, cara, é isso, né? Então, beleza, vamos cobrar R$300. R$300 é o que vai custar o curso para você, tá? Não se fala mais nisso. R$300 é o que vai custar o curso. Bicho, são 4 aulas, 3 horas cada, a gente vai aprofundar nesse negócio. Agora, veja bem, fala, Ítalo, mas e aí, vai ser bom, não vai ser bom, não sei se é para mim, não sei se é para mim. Fala, então beleza. Como a gente já tinha dito aquilo lá atrás, não tem livro sobre esse assunto, não tem um compilado sobre isso, não tem curso sobre isso, né? Para eu poder chegar a compilar isso tudo, a explicar para vocês com essa clareza, né? Para poder explicar para vocês assim, com um monte de exemplo, foram anos mesmo de estudo e de prática, né? Então, por isso, eu vou dar para vocês uma garantia incondicional de 30 dias. Aí você vai fazer a conta na tua cabeça agora, fala, Ítalo, peraí, você vai entregar o curso numa semana, outra semana, outra semana, outra semana. Então, eu vou poder ver o curso inteiro e depois pedir o dinheiro, se eu quiser. Garantia incondicional é isso. Você, qualquer motivo, você pediu o dinheiro de volta, eu vou te dar o dinheiro de volta. Não tem letra miúda, né? Como você sabe que a gente trabalha assim, não tem letra miúda, não tem pegadinha, não tem nada disso. Você escreveu um e-mail, falou, Ítalo, eu gostaria de exercer a minha garantia. Por qualquer motivo, eu preciso do dinheiro de volta. Eu não gostei do conteúdo, né? Falei, então beleza, teu dinheiro de volta, a gente vai continuar sendo amigo, você vai continuar podendo me ligar durante meu programa diário, vou tirar tuas dúvidas e beleza, a gente vai tomar um cafezinho junto algum dia aqui. Beleza? Não tem problema nenhum. É isso mesmo, porque não tem outro material, não tem outro conteúdo sobre isso. Eu tenho certeza que sim, que é uma coisa preparada com muito carinho, com muita dedicação, assim, com muita intensidade. Eu sei que você vai aproveitar mesmo essas aulas aqui, tá? Então você tem 30 dias de garantia incondicional, tá bom? Então é isso, tá bom, pessoal? Então é oportunidade. Não deixe o link, provavelmente já, né, o botão de compra já apareceu aí, Arno já disponibilizou para vocês, com o nosso logo aí, né, os 4 temperamentos, o curso, vocês vão gostar bastante.
importante. E a gente se vê, então, na segunda... A gente se vê, né, no nosso programa diário ao vivo aí, a Melhor Família do Mundo, mas nos vemos na segunda-feira na nossa turma, né? Dia 22 agora já começa, né, com todo esse assunto de temperamentos aí, preparado com todo o amor, o carinho, né, e com toda a intenção de transformar vocês em pessoas que consigam fazer bem a leitura, operar bem essa ferramenta. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Agradeço a todos. Nos vemos em breve. Um abraço e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.